Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma pílula sobre Power BI. Meu nome é Jonas Soares, eu sou da TI e hoje nós vamos falar sobre mapas e análises geográficas. Todo o conteúdo e material que a gente vai ver aqui hoje foi retirado da própria internet, que eu usei recentemente para um trabalho pela própria Localiza. Achei tão interessante e pertinente para vários setores da nossa empresa que eu resolvi divulgar aqui na Universidade Localiza. Tá bom? Vamos lá então? Pessoal, então para poder ilustrar o tanto que esse tipo de análise é importante e pertinente para o nosso mundo, eu acabei de acessar o site da Localize e peguei esses números aqui. Tá? Então, no momento da gravação desse vídeo, né, eu pude constatar que a Localiza hoje está presente aí em quase 400 cidades. Né? A gente tem quase 600 filiais e aproximadamente 8.500 colaboradores, né, com uma frota já chegando aí aos 250 mil carros. Tá? Então, esses números mostram como que a Localiza está espalhada em todo o território nacional, né? Como que a gente está disperso, né, espalhado no Brasil inteiro, né, praticamente. E um tipo de análise muito bacana de ser feita com esses números, inclusive, são análises geográficas, análise de mapas, tá? Então, só com esses números aí, ó, por si só, já dá para fazer uma festa de análise, né? Por exemplo, um setor de RH pode pegar, por exemplo, esse número de colaboradores e tentar ver aonde que no Brasil isso está mais espalhado, né? Aonde que eu tenho mais homem, onde que eu tenho mais mulher, né? Onde que eu tenho, em qual estado ou região do Brasil eu tenho uma geração X, Y ou Z, né? Por faixa etária, onde que as pessoas até 18 ou 20 anos estão mais concentradas trabalhando no nosso território nacional, né? Isso para o RH, para a diretoria de gente, pode fazer muito sentido, né? Para a equipe de vendas, né? É uma forma muito fácil também de ver aonde que eu estou batendo meta, aonde que eu não bato meta, se tem alguma correlação entre estados, entre estar no litoral brasileiro ou não, se são grandes cidades. Então, dentro de mapas, né, e análise como essas, dessas figuras aqui abaixo, fazer esse tipo de análise é muito fácil, né, para um pessoal que cuida da frota, por exemplo, né, se aonde que eu posso, onde que a depreciação da minha frota é mais rápida ou mais lenta, né, aonde que o NPS é relacionado, né, a algum determinado segmento de carro é mais forte no estado nacional. Tá? São só exemplos que eu estou, né, viajando, pensando aqui, para a gente ver como que alguns dados, até simples aqui, conseguem trazer tanta informação rica para a gente, dependendo do nosso setor de atuação. Tá bom? Então, o intuito hoje do nosso vídeo é aprender como fazer esse tipo de gráfico. Ok? Então, vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar com o nosso Power BI. Primeira consideração importante passar para vocês é que a interface do meu Power BI, a carinha dele aqui, pode estar um pouco diferente da de vocês, tá? Isso vai acontecer mesmo, é normal, varia de acordo com a versão que está instalada em cada computador, né? Mas isso não impede nem atrapalha em nada o nosso exercício e aprendizado aqui, tá? Tudo que eu fizer é compatível com todas as versões do Power BI, né, dos últimos anos aí, tá bom? Outra coisa importante é passar aqui as duas tabelas que a gente vai usar nesse exemplo. A primeira tabela é uma tabela bem simples aqui de regiões do Brasil, com três colunas, né? O estado, o nome do estado, qual que é a sigla desse estado e a região a qual esse estado pertence. Tá? A segunda é uma tabelinha também bem simples de vendas, tá? E nessa tabela de vendas, cada registro, né, cada linha representa uma venda, tá? Nesse campo aqui, né, eu falo o endereço onde essa venda foi executada, a cidade, o estado, o país, o CEP desse endereço e a quantidade, né, de venda, né, qual foi a quantidade comprada nesse endereço, tá bom? E uma última coluna aqui que é a concatenação da cidade, vírgula, o estado, vírgula, o país, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar por que que eu criei essa coluna aqui. E por último, só vou mostrar que essas duas tabelas, né, a tabela de regiões e a de vendas, elas estão relacionadas, tá? Esse relacionamento é para que quando a gente for desenhar um mapa lá, a gente poder usar as duas e as informações estarem relacionadas, ok? E esse relacionamento foi feito através da coluna UF, que é comum às duas. Então vamos lá. O mapa, né, o visual que a gente vai usar é esse aqui, ó, mapa. Vamos clicar nele, aumentar um pouquinho, tá bom? E a primeira coisa importante de falar dele são esses campos aqui que a gente tem para poder desenhar, né? O campo localização
É o campo onde eu posso colocar qualquer informação geográfica, seja uma cidade, um país, um estado, um CEP, um endereço completo. Qualquer informação geográfica de endereço, né, de localidade, eu posso colocar aqui que ele vai desenhar para mim. Então, olha só, se eu pegar aqui, vamos pegar país primeiro, tá? Vamos jogar país. Ele já vai desenhar para mim, ó. Eu sei que o único país que eu realmente vendi foi o Brasil. Então ele colocou só um pontinho aqui para mim. O único país que ele desenhou para mim, né, que ele colocou um ponto, foi no Brasil, tá? E ele colocou no ponto central, né, do Brasil, porque eu não especifiquei nenhum endereço, nenhuma rua, nenhum CEP, nenhuma cidade. Então ele vai colocar bem no ponto central daquela região onde eu estou pedindo ele para desenhar, tá? Vamos fazer agora a mesma coisa com cidade. Então agora começou a ficar legal, ó. Ele já começou a desenhar para mim um pontinho em cada cidade onde teve uma venda minha, tá? Então se eu tive uma venda em uma cidade específica, por exemplo, aqui, ó, que é Manaus. Se eu tiver uma venda em Manaus, ele vai fazer um pontinho para mim, porque eu tive uma venda lá, tá? Se eu tiver 10 vendas em Manaus, eu vou continuar com um ponto, porque eu estou desenhando cidade e não quantidade de venda, né? E nem quantidade de endereço na cidade de Manaus. Eu estou mandando desenhar cidade, tá bom? Só que aqui apareceu uma coisa engraçada, e errada, inclusive. Ele está mostrando para mim que tem uma venda na cidade de Esmeraldas, lá no Equador, e uma venda também, ó, na cidade de Paraíso, lá no México, tá? Só que eu sei que eu não vendi lá, né? Isso aqui está errado, não pode ver desenho errado. E por que que ele fez isso? Nesse caso, ele fez isso porque são cidades homônimas, né? Eu tenho cidade que chama Paraíso, também no Brasil, e também uma cidade que chama Esmeraldas, né, também no Brasil, lá em Minas Gerais. Então isso pode acontecer com vocês também, com certeza vai acontecer, na verdade, tá? Mas resolver isso é bem fácil, né? E um jeito fácil de resolver isso, que eu aprendi recentemente na internet, é aqui, ó, eu posso fazer uma hierarquia dessas localizações. Eu vou pegar aqui então o país e vou arrastar para cima de cidade. Então, no meu campo localização agora, ficaram duas colunas, país e cidade. Ele voltou a aparecer para mim aqui país, porque ele está por cima, tá? E o que mudou? Como eu tenho dois campos aqui agora, duas colunas dentro desse campo localização, apareceram agora algumas setinhas novas aqui para cima, aqui para a gente aqui em cima. Nós vamos usar essa aqui, ó, a quarta da esquerda para a direita, que é expandir todo o campo um nível abaixo da hierarquia. Ou seja, eu vou explodir essa bolinha aqui, que é o meu país, né? Que é o país aqui, eu vou explodir isso em cidade, mas só cidades dentro desse país. Olha que legal. Vou clicar aqui, tá aí, ó. A mágica está feita e está corrigido, tá? Então é um jeito muito simples de corrigir, tá? E com certeza vai funcionar para vocês também, que vocês vão passar por isso na hora de desenhar endereços, tá? Porque a gente sempre vai ter cidades com nomes parecidos, né? Ou iguais, na verdade, entre estados diferentes, entre países diferentes, nomes de rua, tá? Diferentes também, né? Iguais entre países diferentes, cidades diferentes com o mesmo nome de rua, isso é bem comum. E uma forma de corrigir é fazendo essa hierarquia aqui, beleza? Então tá, estamos desenhando aqui uma bolinha por cada cidade, igual a gente falou. Todas as bolinhas estão do mesmo tamanho, eu já posso mudar isso, porque esse mapa tem esse campo aqui, ó, de tamanho. Então, se eu pegar aqui, ó, quantidade comprada, né, e arrastar para cá, o que que ele vai fazer? Ele vai mudar o tamanho dessas bolinhas de acordo com a quantidade que foi comprada aonde? Naquela cidade, que é o que eu estou desenhando aqui. Tá bom? Se fosse país, ele ia mostrar cada país quanto que eu vendi e a bolinha mudando por país, tá? Então, o que eu mandei, eu posso ver, muda para mim o tamanho dessas bolinhas aqui, ó, de acordo com a quantidade, né, que eu vendi em cada uma dessas cidades, tá? Basicamente é isso. Então, aqui dá para ver, ó, que a grande maioria das cidades, a quantidade de venda minha foi parecida, mas tem algumas aqui que se destacam, igual São Paulo está com 6.000, as outras é uma faixa bem pequena, ó, 304, 127, aqui em cima também tem algumas com um pouquinho maior, 1.306, tá joia? Então bacana. Próxima coisa legal de se fazer nesse mapa, ó, cores. Eu posso mudar a cor padrão, ou seja, mudar todos ao mesmo tempo. Ou então, mais legal ainda, eu posso pedir para mudar para mim
de acordo com alguma meta, por exemplo, né? Faz conta que eu tenho uma meta de vendas e eu quero ver no mapa como é que foi um batimento ou não, né, de meta de acordo com as cidades onde eu vendi. Então, eu falo assim, Power BI, cara, muda para mim a cor de acordo com a quantidade que eu vendi, né? Eu já mudei o tamanho, eu quero mudar também agora a cor, de acordo com a quantidade comprada, né? Vai ser a soma da quantidade comprada por endereço ali. Ele pode calcular para mim o valor mínimo e o valor máximo, mas eu quero especificar. Eu vou deixar aqui a personalizar e vou falar para ele que o mínimo vai ser um por 500 e o máximo vamos por 600. Eu posso marcar essa opção para ter um valor intermediário. Eu posso especificar ele ou deixar o cálculo automático, tá? Vou dar um OK. Eu sei que é uma meta alta, tá? Para essa base nossa aqui. E o que ele está me mostrando? Né? Que todas essas cidades vermelhas eu não bati minha meta de 500. Né? Eu só bati minha meta de 500 aonde está vermelho aqui, ó. Tá? Algumas estão um pouco amareladas, ou seja, elas estão no meio do caminho, né? Entre o valor mínimo e o máximo que eu coloquei. Beleza? Então também é uma forma bem interessante de ver meta, tá? Outra forma de ver meta nesse cara, eu posso ativar essa função de mapa de calor. Ele vai substituir para a gente essas bolhas, né, aquelas bolas lá, por uma névoa, né, uma nuvem aqui que vai ficar mais forte aonde eu vendi mais. Por que onde eu vendi mais? Porque eu deixei aqui, ó, né, tamanho, eu continuei com esse campo. Tá? Se eu tirar isso aqui, ele vai tirar essa concentração. Então, ativando essa função aqui de mapa de calor, né, que a gente ativou aqui, ele vai deixar mais forte onde vende mais. Então, é outra forma interessante de ver. Olhando nesse mapa agora, a gente vê que aqui toda essa região mais central e norte do país, praticamente eu não tive venda. Onde que eu tive venda foi aqui, ó, litoral, né, e muito aqui no sudeste, né? Essas cores também podem ser alteradas. Eu vou pôr o baixo, vou pôr vermelho, o intermediário, vou pôr aqui um amarelo, e o bom, vamos deixar o verde. Tá? Então também é um mapa de calor, no meu caso aqui, de vendas. Tá? Estilo do mapa eu também posso alterar. Ele está como rodoviário, né? Que é esse aqui que mostra as rodovias, né? As estradas, ruas. E eu posso passar ele para aéreo, que é muito parecido com o Google Maps, né? Porém aqui a nossa plataforma é o Bing da Microsoft, que é quem criou o Power BI. Tá bom? Então, se eu for dando zoom aqui, eu vou fazer igualzinho no Google Maps e vou até chegar, né, naquela localidade, naquele endereço. Tá joia? Então, esse foi o nosso primeiro mapa. Vamos para o segundo. Então, pessoal, vamos para o nosso segundo mapa, que é o mapa coroplético, tá? Ele está bem ao lado aqui do mapa que a gente trabalhou anteriormente. Vou clicar nele. E apesar desse nome engraçado, ele é bem fácil de utilizar, muito similar ao anterior. Ele também tem esse campo aqui, localização, tá? Onde a gente vai jogar nossas informações geográficas, ok? E tem latitude e longitude. São dois campos bem legais também para a gente poder usar. Daqui a pouquinho eu falo mais deles, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui país e vou arrastar para localização. E a gente já vê uma diferença para o mapa anterior, né? No mapa anterior, quando a gente arrastou o país para o campo localização, ele colocou para a gente um pontinho central aqui no Brasil, informando que houveram vendas nesse país, tá? O resultado aqui é o mesmo, né? Ele está mostrando para mim que eu vendi no Brasil, porém a forma de mostrar é diferente, ó. Ele colore todo o território nacional, né? Porque ele coloriu o Brasil todo, porque eu estou mandando ele colorir país. Se eu tivesse colocado estado aqui, ele ia desenhar estado, ó. Vamos pegar aqui o F, também vou colocar aqui. Como eu coloquei mais de um campo, né? Ele criou essa setinha, eu vou descer ela e vai permanecer tudo colorido, ó. Por quê? Porque de acordo com a minha planilha aqui de vendas, né, com a minha tabela de vendas, eu vendi em todos os estados, tá? Por isso que o território nacional continua todo preenchido. Se eu quiser, eu posso colorir separadamente esses estados, tá? Aqui na parte de formatar, cores de dados. Se eu mandar ele mostrar tudo, ó, ele vai mostrar em todos os estados, eu posso colorir individualmente cada um ou usar uma legenda. Vamos pegar, por exemplo, Minas Gerais e vamos pôr ela vermelha. Beleza, né? Ele ficou aqui por baixo e está avermelhado aqui. Eu posso colorir no 1 a 1, ok? Ou então fazer algo muito similar
ao que a gente fez naquele outro, fazer uma colorir, pedir para fazer uma cor, né? No caso aqui por estado, de acordo com algum valor que eu pré-estabelecer. Vamos usar aqui, ó, no mesmo exemplo, você pode ver, colore para a gente aqui os estados de acordo com o campo de quantidade comprada, tá? E o seguinte, ó, colore de valor, ó, de vermelho, os estados onde eu vendi até 500 e coloca para mim como verde onde eu vendi a partir de 600, tá? Se tiver alguma coisa no meio do caminho, deixa amarelo. Então ele coloriu para mim, tá? É uma outra forma também de ver meta, né? No caso aqui por estado, por região, tá? Então vai depender de como você quer ver, vai depender do que você tem de informação, mas é um resultado bem similar, tá joia? A gente também pode trocar aqui o estilo do mapa. Ele está rodoviário, né? Que é esse aqui padrão. A gente pode trocar ele para aéreo, que é como se fosse, né, essa visão de satélite, né? Igual do Google Maps, só que aqui nesse caso, o Google Bing também, que é quem criou o Power BI, tá bom? A gente pode também, nesse mapa, ó, deixa eu voltar ele aqui para rodoviário, que eu acho que é mais legal de ver. Eu vou colocar a cidade nele também, olha só. E aqui na setinha eu vou explodir de novo. Quando a gente fizer isso, ele vai mostrar para a gente. Opa, ó, ele vai mostrar para a gente aqui, tá? Eu tirei país para poder ficar focado aqui e não sombrear o país, tá? Ele vai mostrar para a gente o contorno aqui de todas as cidades onde eu vendi. Só que cidade, né, não fica tão legal de ver, porque entre uma cidade e outra, eu tenho muita vegetação, eu tenho áreas não urbanas, mas eu também posso ver, né? Eu também consigo ver aqui o contorno de cada cidade onde eu vendi. Ele não mostra um pontinho central igual ao outro, ele realmente ele contorna, né, a área daquela cidade. Esse aqui fica mais legal de ver se a gente colocar um filtro, né? Se eu pegar um filtro aqui cadê? O segmentador de dados do Power BI e jogar aqui, vamos jogar estado. E se eu for clicando aqui, por exemplo, vamos clicar no Rio de Janeiro. Ele vai dar um zoom para mim, olha que legal. Ele vai dar um zoom para mim e vai me mostrar lá no Rio de Janeiro em quais cidades onde eu vendi, né? Vamos passar para Minas Gerais. Ele também vai dar um zoom para mim só na parte de Minas Gerais, ou seja, ficou tudo vermelho, só ficou verde aqui em Belo Horizonte, né? Vamos pegar São Paulo também, ó, que eu sei que tem verdinho lá. Ele vai dar um zoom lá na região de São Paulo, no estado de São Paulo, e vai deixar verde somente aonde bateu a meta.